Olá, seguidores. O vídeo de hoje é um complemento ao vídeo que eu fiz reagindo ao Daniel Nigri, em que ele fez uma crítica bem pesada sobre os fundos imobiliários. E então, aqui vou tratar basicamente sobre alavancagem, tá? Não vou tratar nada sobre o Daniel Nigri, não. Mas então, ó, ali nesse vídeo teve um seguidor, que é o Yellow Cake, fez uma seguinte comentário. Mas uma coisa é verdade, dívida em FIIs só tem malefícios. Eu combinei aqui com ele. Depois fazer um vídeo só para mostrar casos de sucesso. Em que observação, esse Yellow Cake, ele já comentou outras vezes é, aqui no canal, tá? Que teve muito hater aqui de fundo imobiliário, muita gente que puxa saco aqui desse influenciador e hater de fundo imobiliário falando besteira, mas esse seguidor aqui não. Ele já comentou outras vezes, acredito que seja uma dúvida válida, sabe? Não é apenas para tumultuar. Mas então, vamos lá, que eu Thiago PS, seu canal fica esperto. Então, vou começar um vídeo com os dois casos sucessos que comentei na, naquele vídeo, no primeiro vídeo, e depois vou citar outros exemplos eh, de, de alavancagem que deu certo. E aqui só mais um detalhe também é que eu tô com basicamente só uma série apenas para isso, né? Para comentar sobre alavancagem em fundos de tijolos, onde eu avalio com calma cada um de cada fundo, né? Mas aqui vou passar de forma bem rápida, só para desmistificar essa questão de que a alavancagem é sempre ruim. Então, o primeiro exemplo que eu dei foi de HSML11, onde eles basicamente conseguir uma venda que o triplo do valor da correção da dívida, né? Algo que realmente foi surpreendente. Aqui a HSI ela mandou muito bem, ela lá naqueles anos, não sei se 2020, 2021, eles foram comprar um shopping quando ninguém mais queria, e conseguiram pagar um preço excelente, ainda por cima pegaram uma dívida barata nessa época. Com isso eles tiveram aqui um retorno absurdo, né? Onde aqui o shopping, no caso Shopping Uberaba, apresentou uma valorização de 52%, enquanto seu devedor de apenas 17%. É como se o valor do shopping tivesse saído de 100 milhões para 152 milhões, enquanto a dívida saiu de 100 milhões para 117 milhões. Então aqui um caso excelente, tá? Um caso aqui que por si só já joga por baixo a tese lá do vídeo do Daniel Nigri, né? Que exemplo realmente excelente. Mas enfim, é o segundo caso, exemplo de sucesso que eu dei aqui lá no vídeo, foi TRXF11. Aqui o criticado TRXF11, muita gente morre de medo aqui da alavancagem do fundo. Eu já sempre disse que nada, a alavancagem TRXF aqui, ela super tranquilo, no dia que o gestor quiser, ele paga essa dívida aqui com uma mão amarrada. Mesmo assim, tem muita gente aqui, tem até um influenciador aí que cria um drama enorme aqui com a alavancagem TRXF, mas enfim, como eu disse lá no vídeo, é que o fundo ele utilizou essa estratégia de alavancagem para comprar no atacado e vender no varejo. Uma estratégia que é quase 100% de chance de dar certo, né? Aquela estratégia que a HGRU aplicou com muito sucesso. A HGRU, não sei se ele utilizou alavancagem para fazer isso, né? Mas que no caso o TXF ele aplicou muito bem a estratégia, comprou vários imóveis no atacado, não tinha dinheiro, utilizou a alavancagem, mas então como ia vender de uma em uma cada imóvel, além do ganho aqui da correção pela inflação, da valorização, pelo menos a correção pela inflação, né? O fundo ainda conseguia cap rates de saída melhores, né? Já que ele conseguiu negociar compras excelentes no atacado. Então aqui mais uma alavancagem que funcionou super bem, continua funcionando extremamente bem, tá? TSF, em nenhum momento aqui eu me preocupei com a alavancagem dele. Ok, agora vindo aqui para outros exemplos também de alavancagem que deram certo. Tá, vai ser meio corrido, tá? Porque a intenção aqui
quantidade, não é qualidade dos estudos, tá? Mostrar que aqui a gente tem muitos casos de alavancagem que deu certo. Então, em FATN 11, aqui outro fundo onde a alavancagem nunca deu dor de cabeça, tá? Nunca deu dor de cabeça. Tem até com uma alavancagem, nem é tanta coisa, uns 10, 15%, não sei, 10, 11%. E nunca deu dor de cabeça, que o gestor ele está sempre gerando ganho de capital. Aqui ele tem uma estratégia, né, de comprar imóveis não 100%, vai lá, dá uma melhoria, aplica aquela estratégia lá do, como é que é mesmo, do plug and play, valoriza demais o imóvel, depois vende, tem um ganho de capital gigantesco. Então aqui também sempre funcionou muito bem, o fundo sempre teve alavancagem e nunca teve dor de cabeça. Outro fundo de lajes que tem alavancagem e também nunca me fez preocupar com dor de cabeça é TEP11 da Telos. Aqui a gente também tem uma alavancagem até que bem representativa, mas a estratégia de geração de valor aqui do fundo quase que garante a valorização acima da inflação, que é um ponto essencial para a alavancagem dar certo. Porque o pior caso é quando você contrata uma alavancagem e seu imóvel desvaloriza, porque você tem a sua dívida corrigindo sempre positivamente, né? E se seu imóvel não está desvalorizando, aí você toma nos dois lados, né? No seu passivo aumentando, seu ativo caindo. E aqui em Tepions, como ele trabalha com essa questão de retrofit, quase sempre ele vai conseguir gerar essa valorização, mesmo com o mercado não tanto favorecendo, igual aqui de lá, isso não está mil maravilhas, diferente do que muito influenciador fala por aí. Então ele consegue gerar muito valor com isso, né? E se gerar aqui acima do que o valor de correção da dívida, já é excelente. É que nem vocês que o Daniel Nix esqueceu o fator valorização do imóvel lá no vídeo dele, né? É um ponto essencial que ele esqueceu ou ignorou, omitiu. Ok, vamos aqui para mais um caso de alavancagem. Temos que cair na R11, o fundo de tijolo da Quiné. Aqui a gente tem uma alavancagem também, mas os cotistas que nem sentem, né? Tem essa alavancagem aqui para o desenvolvimento desse prédio aqui, o Beer Square. Aqui é algo muito inteligente, tá? Muito inteligente mesmo. Você combinar uma alavancagem com um imóvel em desenvolvimento. Porque desenvolvimento aqui você consegue cap rates bem melhores e também uma valorização melhor do imóvel, né? Você acaba entrando mais barato nesse imóvel. Então, é realmente excelente. Temos que também uma alavancagem aqui no CR Cabreúva. Aqui também de uma taxa muito baixa. Essa taxa aqui já foi repactuada aqui com o pessoal da RBR, mas era ainda menor. Então, com certeza que eles tiveram um baita de um ganho aqui com essas alavancagens também em KNR11. Ok, vamos aqui para mais um caso onde a gente tem alavancagem e não tivemos dor de cabeça. Eu vou citar aqui HGRU e HGLG. São dois fundos que carregam alavancagem na carteira. Os cotistas nem sentem, tá? Nem sentem que tem alavancagem. Eu não vejo ninguém criticando. Aqui a gente tem a HGRU, tem até mais dívida do que renda fixa e CRIs. Então, alguém poderia ter ficado preocupado. Mas o fundo aqui ele consegue trabalhar muito bem essa questão de venda para quitar os imóveis. E tenho certeza que eles também conseguiram gerar valor com essa alavancagem, né? Deixa eu ver aqui. Olha só as taxas. Tem aqui taxa de PCA mais 4,9%, PCA mais 6,5%. Tudo bem que o cap rate na época que fez essa aquisição, aqui em dezembro de 2019, dezembro de 2021, com certeza não era cap rates parecidos com os atuais, mas tenho certeza que eles conseguiram aqui uma bela de uma valorização também.
Ok, então HGRU, HGLG também tem uma alavancagem muito tranquila. Vamos aqui para um caso que já vejo um pouco mais questionamento. VILG 11, VISC 11 na verdade. VISC que tem uma alavancagem um pouco maior, já vi algumas pessoas ficando aqui um pouco preocupadas. Tem alavancagem de 702 milhões de reais. É, ainda assim, apesar de uma alavancagem mais elevada, também não vejo risco aqui, tá? Mesmo que o fundo tenha bem mais dívida do é, que liquidez, aqui uma dívida muito tranquila. A questão de geração de valor da dívida, a gente só vai saber quando chegar aqui o momento de mais forte dos desinvestimentos, né? Então aqui que a gente vai saber se os imóveis eles valorizaram mais que a dívida. Algo que eu acredito que esteja acontecendo, tá? Na verdade, Viscão já teve alguns ciclos de desinvestimento, mas eu ainda não era influenciador na época, então eu não consegui acompanhar tão bem, tão de perto, né, para bater o martelo aqui de que esse endividamento foi positivo ou não. De qualquer forma, acho que é bem tranquilo. O Shoppers tem conseguido crescer o NOI, a geração de caixa acima da inflação. Tenho certeza que os shoppings estão valorizando mais do que a dívida aqui do fundo. Ok, vamos aqui para mais um exemplo. Esse daqui um pouco mais questionável, GAD 11. Tem um GAD 11 aqui. A gente fala de alavancagem elevada. Esse daqui é um dos piores, né? Uma alavancagem mais pesada que do nosso mercado. Mas mesmo assim, ah, também nunca vi o fundo aqui ficando apertado aqui por questão de alavancagem. Aqui eu, para ser bem sincero, nem consegui entender direito essa estrutura de capital do fundo, mas nunca vi ele se enrolando com a dívida. E eu já vi ele aplicando também aquela estratégia de testes F11, comprando atacado, depois vendendo varejo. Aqui o fundo também tá entregando entregando aqui ganho de capital. Então, apesar de ter meus questionamentos aqui ao fundo, para mim, a alavancagem, ela nunca foi o maior problema. O maior problema que para mim foi a questão da complexidade do fundo e da falta de transparência sobre essa complexidade. Além do imóvel lá no sul, que para mim também é uma dor de cabeça que o fundo tem que encarar daqui a alguns anos. E então aqui esses foram os exemplos que eu selecionei aqui para esse vídeo. Então aqui o recado que fica é o seguinte: a alavancagem FIIs depende muito de quem utiliza, se essa pessoa vai saber utilizar com inteligência, com alavancagem. Depende também muito do segmento onde está sendo aplicado, tá? No primeiro vídeo lá do Neonigre, eu fiz uma crítica bem forte que é alavancagem com lajes, algo que para mim é uma combinação muito perigosa. Alguns ficaram meio bravos porque eu disse isso das lajes. Então, um ponto que você tem que entender com laje é o seguinte: laje é algo volátil. Às vezes está muito bem, às vezes está muito ruim, às vezes está andando de lado, às vezes está em uma leve recuperação. Mas isso é ruim com é uma combinação perigosa com a alavancagem, porque com a dívida você tem ela aumentando todos os meses, né? Seu passivo está lá sempre aumentando. Já Lages tem os momentos de baixa, um momento de alta, né? Nem naquela retinha assim de valorização do imóvel. Então, por isso que eu falo que a alavancagem e lajes corporativas não combinam. Então foi isso, galera. Peça like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.